Olha, quem tem bicho de estimação sabe o quanto que eles alegram a vida da gente, mas o quanto que, infelizmente, a gente, nesses últimos anos, tem percebido que a maioria das pessoas acabam estragando seus bichinhos. Para a gente saber o que a gente pode fazer para a gente ter bichos mais saudáveis em casa, a gente recebe Jaqueline Pinto, que é veterinária. Seja muito bem-vinda. Olá, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Eu acho que a gente tem humanizado demais os animais, né? Hoje em dia Não são é? filhos, né, Kátia? Não tem jeito, né? Mas assim como filhos, eles também ficam mimados, né? Muito, né? E é uma coisa interessante que a gente pode observar. Hoje eles entram suprindo carências, né? E com isso a gente se sente em dívida e vai fazendo tudo, né? Faz tudo para agradar, vai deixando tudo. Então, na verdade, não tem um limite. Então, o animal vai fazendo tudo que quer, vai destruindo. E a gente com dó, e é difícil fazer essa mudança, né? Mas pro bicho, pro cachorro, pro gato, acho que dá para gatos também, né? Embora o temperamento seja diferente, né? Para um cachorro, a gente nada mais é do que um membro da matilha. Exatamente. Agora, quem vai ser o líder dessa matilha, a gente vai determinar, né? É até interessante você estar falando na matilha, né? Para eles, é importante a gente conhecer como funciona a cabecinha deles, essa hierarquia, né? Então, funciona da seguinte maneira. Como eles são descendentes de lobo, e até interessante que hoje as 400 tipos de raça que a gente tem de cães são descendentes de 3 únicas lobas. É engraçado, né? De 3 saíram 400? Exatamente. Então, eles foram um cruzamento entre os filhotes, tá? Então, teve uma comprovação científica pelo DNA mitocondrial que ele permanece intacto em todas as gerações. Então, foi comprovado que são só 3 únicas lobas. Isso. Então, e quais deu as características das 3? São bem distintas, não? Não, temperamento, não. Eram parecidas, mas só que as alterações, até mesmo a influência do ambiente, né? Tanto é que às vezes a gente tem os animais, os cães mais peludos, tem os cães mais de pelo curto, de acordo com o clima do país. Então, são na verdade, as evoluções mesmo. Mas os temperamentos, por exemplo, mais agressivos, mais dominantes, mais recessivos? Era o que, no caso, que eles eram mais desenvolvidos, mais utilizados. Então, os animais que eram, assim, desenvolvidos mais para caça. Então, eles desenvolveram essa habilidade. Mais para guarda, desenvolveram mais habilidade. Então, voltando lá naquele lance da hierarquia que a gente estava falando, então, para eles funciona da seguinte maneira, de forma instintiva. Existe o líder, né, no caso dos lobos, que é quem caça, quem determina a alimentação, né, o horário da alimentação. E quem se alimenta em qual tempo. Isso, e ele que determina tudo. E ele cuida da matilha, né? Então ele está cuidando de tudo e de todos. E tudo está no comando dele. Tá. A gente transferindo isso hoje para os cães, o que acontece? Quem é o líder? O líder é aquele que atende o telefone, né? Porque hoje em dia os cachorros até o telefone estão atendendo. Né? Toca a campainha, lá vai o cachorro atender, né? Toca o telefone, ele quer saber quem é. Quer dizer, ele vai à frente do acontecimento. Exatamente. Mas assim, é importante a gente estar falando, porque automaticamente para o cão, o dono é o líder. Mas se o dono não assume essa liderança, o que acontece? Quem assume é o cão, né? Por exemplo, a gente vê algumas pessoas que reclamam que o animal escolhe, por exemplo, esta poltrona é a dele no sofá. Eu chego e sento no sofá, eu tenho que sair. Ele fica olhando feio, né? Ou Rosnando, exatamente. A visita senta, esse lugar é o dele. Quer dizer, o líder que escolhe onde cada um vai sentar. Exatamente. Se eu permito que o danadinho escolha onde ele vai ficar... É seu, Kátia? É seu cachorro? Não, meu cachorro... Os meus cachorros, eles são espertos, não é porque são meus. Mas porque meu marido deixa eles entrarem dentro de casa e ele se distrai. Então os cachorros deitam no sofá, eu não gosto de cachorro no sofá. Quando eu estou em casa, eles não sobem no sofá. Mas aí eu chego e vejo o sofá todo arranhado. Eu olho pro sofá, olho para eles, os dois saem correndo pra casinha. Já sabe que fez errado, né? Quer dizer, sabe que não pode. Então é importante o seguinte, então para eles têm uma líder firme, que no caso é você. Agora no caso do cachorro que você estava falando, do sofá, que ele não deixa ninguém sentar, quem é o líder? Quem manda na casa? É o cachorro. E muitas vezes o dono pensa assim, na verdade não manda descer, né? Já começa por aí. Daí chama ele com um presentinho para ele, não, vou chamar ele aqui para ele vir. Mas não manda o cachorro descer. É a mesma coisa de neném. Neném vai pôr o dedo na tomada, a mãe chama. Então ele nunca vai aprender que não pode pôr o dedo na tomada. Tem que ensinar. Então esse cão tem que ter um líder firme e esse líder falar, desce e ele tem que descer. Mas não é assim, desce, fofinho da mamãe. Né? Se não obedece, não adianta nada, né? Na verdade, o cão tem que obedecer ao líder. Então, nesse caso, ele assumiu a liderança.
E é interessante a gente falar que isso tem acontecido demais, né? E muitas pessoas falam assim para mim, Jaqueline, ele é dominante, mas eu não ligo, porque ele me morde de vez ou outra só, para mim não tem problema. É que tem aqueles pequenininhos de 2 quilos que acabam a mordida não fazendo muito efeito. Mas o efeito é do moral que o cachorro exatamente. tem. Só que tem pessoas que falam, ele faz meu companheiro, só tenho ele, eu não ligo dele me morder. Aí é onde eu entro com a... É complicado, né? Boa, né? Mas é onde eu entro com a explicação física, né? Porque assim, o que acontece? O cão, quando ele é líder, ele não dorme, ele não relaxa, ele está sempre em alerta. Com isso, ele tem, assim, pelo estresse, a liberação de cortisol. Então, é um animal que normalmente tem muito problema de pele, ele vive ansioso e ele tem, na verdade, uma propensão a ter problemas cardíacos mais cedo, porque ele está sempre estressado. Sempre apreensivo. Exatamente, porque ele não relaxa. Né? Então, quando a gente retira essa dominância do animal, o animal fica relaxado, ele começa a se sentir mais leve, porque além dele se sentir protegido, porque vai ter alguém na liderança, ele fica mais tranquilo e consegue dormir, né? Mas outro dia eu estava lendo um livro que falava sobre o quanto que a gente pode treinar o animal da gente para ser mais tranquilo. E dizia-se o seguinte, que já que na matilha, o líder, ele come primeiro e decide quem come em qual horário, qual hora, quando a gente vai servir a comida para o cachorro, a gente tem que ir lá, fingir que a gente vai comer e depois a gente fala, vai. Exatamente. Quer dizer, ele sabe que é você que está comendo primeiro, portanto quem manda é você. É interessante isso. Quando assim eu faço algumas consultas, que eu atendo online também. Mas só que a minha mudança comportamental eu atendo junto com os florais, que daí a gente vai conversar isso outro dia. Não, a gente falou isso também. Pode falar um pouquinho, né? Então é importante a gente falar o seguinte, que o dono tem que se alimentar primeiro, porque o dono é o líder. O animal tem que ver, mas não pode participar. Não posso na miolinho, queijinho branco, ricotinha. Não, na verdade ele tem que ver que é o seu horário de alimentar e ele tem que respeitar. Você acabou sua alimentação? Tudo bem, agora é a hora dele comer. Coloca a comidinha, ele comeu. Às vezes, assim, quando o animal está assim, no início de transição, que a gente está retirando a dominância, na hora que ele começa a mastigar, a gente já tira, depois coloca de novo para ele ver o reforço da dominância. E aproveitando o gancho que a gente está falando da dominância, uma outra forma de reforço de dominância do animal ou do dono são os passeios. Né? Quando o animal passeia na frente, ele é o líder, porque ele está determinando o caminho e ele que está levando o dono. Agora, quando o dono anda na frente, ele está respeitando o dono e o dono está reforçando a liderança. Como andar na frente se normalmente, quando a gente não tem muita habilidade, a gente vai passear com o cachorro, ele já sai desembestado, ele passeia, puxa, né? Ele vai sufocando. E não tem jeito. Então, o que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? A gente usa o peitoral. Evita de andar com a coleirinha de pescoço, que pode dar até traumatismo na traqueia. Mas os meus são peitorais, eles ficam... Guia curta, né? Sempre curtinha, para você manter sempre do seu lado. E se ele automaticamente está passando para frente, isso no início, começou a passar para frente, você vira o caminho. Automaticamente ele vai ficar para trás. Se mesmo assim ele persistir, você pode andar com um sprayzinho com água. Na verdade, o spray com água eu uso muito como método punitivo, porque ele não gera trauma, só dá o desconforto. Então o animal vê aquele negócio ruim e acaba parando. No rosto dele? No rostinho. Daí é bem interessante, porque mas o importante também é eles não socializarem com o spray. Não pode ficar brincando com o spray, senão eles acabam perdendo respeito e não funciona. Porque se você vai brincar em casa com o spray, depois na hora que você sai, ele acha que é lúdico, acho que é brincadeira e não vai levar a sério, né? Então é interessante quando ele fizer, você joga o sprayzinho e ele vai ter esse reforço negativo e com o tempo ele vai parando. Esse também é uma outra maneira. Aproveitando a gente está falando da liderança, não dá para a gente simplesmente retirar a dominância do cão. A gente precisa colocar alguém nesse papel, porque é dessa forma que ele entende. Então, é onde esse líder humano, né, vai fazer todo esse papel que a gente estava falando. Vai se alimentar primeiro, vai passear na frente e tem que, na verdade, enfrentar o animal. Se esse animal rosna, o líder, lógico que dentro de uma forma segura, né, tem que mostrar para o cão que ele não fez certo, que não foi aceito, né, que não teve um reforço positivo. Muitas vezes vale a pena, de repente, deixar o cão na área de serviço, assim, deixa pensando, né? Igual criança. Deixa lá uns 15, 20 minutinhos fora da socialização com os humanos, para ele ver que o que ele fez não teve um reforço positivo. Mas você falou para a gente repreender. Não é gritando, nem falando monstro, porque o cachorro dizem que ele entende blá, 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 entende o tom, né? O tom de voz. Se você fala assim, não. Muitas vezes na minha consulta é um barato. Eu falo assim, não, as orelhinhas já ficam... Mas e quando a gente... Aquele negócio da gente encostar o dedo? Não, no dedinho, sim, mas no focinho. No focinho. No focinho, porque é importante contato visual e ele vê, tá? É onde tem um reforço mais forte, tá?